Olá, você que nos acompanha em multiplataforma pela Rádio Câmara Bauru, no 93,9 FM, para Bauru e 22 cidades da região e também pela Rede Pública Legislativa, a partir da TV Câmara Bauru, nos canais abertos e fechado, ou também no site da TV Câmara Bauru, através do YouTube, para que você possa acompanhar a nossa programação. A gente conversa com o seu representante popular, atualizando as questões da nossa cidade aqui no Fala Câmara Entrevista. Nelsinho Laranjeira, muito obrigado por ter vindo conversar conosco. Eu que agradeço essa oportunidade. Nelson, experimentar a ideia do mandato, das comissões internas, do plenário, reunião, audiência pública, sessão da Câmara. Quem nunca passou por esse privilégio de ser representante popular não tem ideia de como entrar naquele primeiro jogo lá do Senec, quando o coração esfria no futebol, para fazer uma comparação, analogia aqui. Como você vê esse sentimento desse experimento do mandato do lado de cá? Olha, Nelson, uma experiência incrível, uma oportunidade única que, apesar de ser um curto espaço de tempo, são 15 dias que eu estarei aqui na Câmara, mas foi uma experiência muito importante, está sendo uma experiência muito importante de levar as necessidades da nossa cidade de Bauru. Você é do Furabucho, lá do Jardim Carolina, que a gente fala na vida aqui. Como a gente fala com a população inteira também, com a região para a rádio e TV, conta um pouquinho do que é esse sentido de Furabucho, a Baixadona do Carolina, porque ali é uma grande região, né? Do Redentor ao Gás, do Zé Regino para cima, para quem não está situado com a cidade. No miolo disso, lá atrás, era um outro Carolina. Então, Nelson, é uma história legal, porque eu nasci em Belo Horizonte. Minha mãe, quando trouxe nós aqui para Bauru, eu tinha apenas 1 ano. Então eu aprendi a caminhar, a andar na rua Engenheiro Xerxes Ribeiro dos Santos. O número da casa era 756. Inclusive mora um amigo meu hoje lá nessa casa, um amigo Vinão. E o Jardim Carolina, naquela época, era um bairro distante da cidade, né? Sem asfalto, poucas casas. E eu cheguei ali em 73, eu fiquei até 83. Então tive uma passagem de uma infância muito dolorosa, né? A mãe com 9 filhos, perdi minha irmã que ela tinha 15 anos, então nós ficamos em 8 irmãos. Hoje nós somos em 4 irmãos e 4 irmãs. Todos vencedores, todos estão bem, graças a Deus. E naquela época, o Carolina ali, não existia o Geisel, né? Então o pessoal do Geisel tinha que descer, depois que inaugurou o Geisel, o pessoal do Geisel tinha que vir lá do Geisel estudar nas Arias Leite. Aí o Geisel surgiu naquela época, na década de 80, né? Eu lembro que talvez, acho que, se eu não estiver enganado, foi o SBEG que inaugurou. Isso. E aí o Geisel, hoje é esse grande bairro, mas que todo mundo conhece. Esse é um detalhe para quem vai para aquela região hoje. Por exemplo, se você pegar aqui, vamos pensar numa questão imaginária. Você sai do sistema viário, sai da Duque, pega a Cruzeiro do Sul e vai. Quando você chega na rotatória, o Redentor à esquerda e depois o Geisel à direita, muito pouco a gente sabe que o Carolina veio antes. Então, porque não tem como, se você for pela Cruzeiro, Redentor à esquerda, como você disse, você vai virar à direita, você vai passar por dentro do Carolina, até chegar no Geisel. Agora, nos anos 80, tem outra questão aqui, entre os vários temas importantes que você sabe, no Poder Legislativo acaba discutindo a cidade, né, de todos os aspectos. Muito pouca gente sabe que em 83 era governo Tuga, no começo, depois da perda do Gasparini, que teve um mutirão habitacional no lugar chamado Edmundo Coube. Essa história também ela é muito importante na minha vida, porque eu me lembro que eu estava em casa, eu já morava ali numa outra rua do Carolina, na rua Demetrio Arieta, passou uma senhora da Coab, ela perguntou se minha mãe estava, eu falei que não, que minha mãe estava trabalhando, e com a graça de Deus ela retornou no outro dia, encontrou minha mãe e a gente fez uma inscrição. Essa inscrição era para pegar uma casa lá no Mutirão Edmundo Coube, que nós mesmos, mutuários que trabalhamos, construímos o Mutirão Edmundo Coube, e aí foi quando a gente saiu ali do Carolina e fomos morar num bairro chamado Mutirão Edmundo Coube, e eu lembro que eu tinha ali entre 12 e 13 anos.
E inaugurou em 1984. Para as pessoas entenderem, ali é do lado do que as pessoas mais conhecem, a Vila Tecnológica hoje. Hoje temos ali a Vila Tecnológica, ela veio depois do Edmundo Coube, ela veio depois do núcleo habitacional José Regino. Então, assim, lá em cima tem o Jardim das Orquídeas, temos o Jardim Olímpico ali, tudo bairros agrupados ali. O Parque Bauru, por exemplo, você vai entrar no Parque Bauru, você já sai no Edmundo Coube. Então é onde que também eu tive uma adolescência e fiquei ali no Mutirão Edmundo Coube até meus 18 anos, onde que eu conheci a minha esposa Silvia. E aí a gente foi pagar um aluguel, voltei a morar no Gás, morei na Rua das Limeiras. Depois da Rua das Limeiras que eu estou até hoje no José Regino. Para as pessoas entenderem essa questão das regiões, uma cidade dentro da outra. Nos anos 90, aqui, logo depois desta fase que você falou, falando dos anos 80, a gente fala até hoje que o maior núcleo da América Latina, o Meridota, com mais de 3.000 e poucas casas, veio ali naquele período da cidade. Lembra que o Plano Real era 94. Hoje a gente fala Bauru 2000, Nobuji Nagasawa, a gente vai falar de uma cidade gigantesca, depois uma outra cidade atrás do Nobuji Nagasawa, a Quinta da Bela Olinda, milhares de moradias. Se a gente jogar para o lado de cá, para a sua realidade, você já citou alguns. A gente vai falar de Edmundo Coube, Vila Tecnológica, Jardim Olímpico, José Regino, Carolina, Redentor, Gás. É uma outra grande cidade. É uma outra grande cidade e se torna uma região importante porque você pega ali a região do Geisel e do Redentor, você tem pontos de comércio. A Rua Rafael Pereira Martins ali, hoje é um centro comercial. Tem um supermercado Panelão e vários comércios ali naquela rua. E lá no Geisel você pega ali a Rua Benedito Ribeiro dos Santos, temos mercados, temos a Rua Osíris Zarur, que também temos mercados. E aí do lado temos o Ceasa, temos os supermercados Atacadão e temos também o Hospital Estadual, o acesso ao zoológico. Então, se você pegar ali uma região importantíssima que cresceu, que a gente está ali já acompanhando há muito tempo. Quando tem uma região grande dessa, eu falo que é algumas cidades do tamanho de Itaberá, minha pequena Itaberá, dentro de Bauru, só com esses bairros que você citou, certamente. Você tem demandas e necessidades comuns às cidades que estão mais ou menos estruturadas, dependendo desses equipamentos que você fala. Isso também acontece nessa região? As demandas lá são grandes, acontece muito. E citando também, Nelson, por exemplo, eu moro ali, José Regino, eu moro próximo à Avenida Joyce Schneider. Se você descer um pouquinho, uma quadra abaixo da minha casa, você sai na Schneider, da Schneider você tem acesso ali ao Tangará. Minha irmã mora no Tangará, aí um pouquinho mais para cima tem o Manchester, aí do lado tem o bairro Ferradura Mirim, aí agora tem uns condomínios de prédio, Bogotá e mais outros prédios ali onde era um antigo Country Club, que é onde eu frequentei o Country Club. Entendeu? Sim, sim. Então ali é uma área gostosa de se morar, entendeu? Mas necessita de atenção especial, necessita de um olhar mais carinhoso pelo poder público, porque a cidade vai crescendo, né? Aliás, a gente vai falar só de um item que daria um programa separado aqui. Se a gente falar em equipamentos, vamos lá, de saúde e de lazer, duas necessidades básicas, entre outros, porque escola, bem ou mal, o Estado tem uma ou outra e o município tem uma rede de mais de 90. Agora, equipamentos de lazer, você falou o Country Club, é particular, clube da polícia, antigo, foi muitos carnavais lá, fazia o rodízio aqui na cidade do tempo em que tinha carnaval. Tem foto até do Pelé na lagoa lá, pescando. Mas isso é lá atrás, antes da gente e do Nelson, inclusive. Aliás, dois Nelsons aqui gravando no estúdio da Rádio e TV Câmara. Agora, você tem bosque. Aí você vai lembrar do bosque do Geisel, de equipamento e olha lá, não sei se está bem cuidado. Olha, Nelson, ali, além do Geisel, tem ali o Bauru 22. O Bauru 22 nós temos o Céu das Artes ali. Sim? Centro unificado ali. Tem uma área ali que o meu amigo Aguinaldo, ele tem um projeto ali, Árvores do Bom Fruto. Tem 80 a 90 crianças, mais ou menos, que praticam esporte ali, jogam futebol. É uma escolinha. E após esse intervalo que eles têm um lanche, eles têm um pão, que são oferecidos para essas crianças. E ao redor ali onde eles frequentam, ali tem a quadra, temos o campinho de terra e tem um outro campo do lado. Então ali precisa também de uma atenção, por quê? Porque os playgrounds que estão lá, eles estão
praticamente deteriorados, quebrados. Ontem mesmo eu passei lá, eu vi madeira solta. Ou retira esse playground porque corre um risco de uma criança se machucar, ou vai lá e faz a revitalização e coloca novos, né? Então é isso. Temos ali o Bauru 22. E falando do bosque, o bosque também do Gás é um lugar tão bom, tão gostoso. Eu me lembro que quando inaugurou o bosque, a gente ia lá, lógico, criança, adolescente. Eu lembro que tinha umas áreas assim que tinha churrasqueira, tinha os banheiros. Um quiosquinho. Quiosquinho, as arandelas. Então era um lugar gostoso de se frequentar. Hoje, não tem mais condições de famílias, né, de estar indo lá, porque está deteriorado, precisa de iluminação, pessoal estão jogando em alguns lugares, tem uns pontos lá que está com lixo, precisa dessa atenção especial, porque é um bosque da comunidade do Gás, né? O Nelson é muito ligado ao futebol e, aliás, eu conheci rodando pelos times aí, a gente vai falar um pouquinho disso. Agora ele falou do terrão aqui, para você ter ideia de como isso faz parte da cultura nossa aqui, da cidade, assim como tem escolas de samba nos bairros e tal, o que era o SEMEC para jogar no campeonato do terrão do Nivaldo Cardia, lá na origem, para as pessoas entenderem. Dá saudades, porque a gente, naquela fase ali de adolescente, jovem, né? A gente jogava bola, a gente ia treinar no sábado e jogava no domingo. E o campeonato que a gente disputava, ele chamava Campeonato do Nivaldo Cardia. Então o meu amigo Otoniel, que é o Costinha, um cara que me deu a oportunidade também de me ensinar a trabalhar com pintura, ele era o dono do time do SEMEC. E o SEMEC tem essa sigla porque é Centro Esportivo Mutirão Edmundo Cobe. Então a gente enfrentava grandes times, Bangu, Jardim Carolina, vários times, Corintinha. Era um campeonato Nivaldo Cardia que a gente ia em cima do caminhão Pau de Arara, a torcida ia em cima do caminhão, ia lá no bairro jogar contra o adversário, campo aberto e tudo tranquilo, né? Então a gente se divertia muito, né? Eu nunca fui um jogador bom de bola, mas eu participava ali do Cascudo, que é o time de aspirante, né? E tinha um time titular que era os caras um pouquinho mais com qualidade, né? Uns diferenciados. E a ideia do terrão do Nivaldo Cardia era uma vitrine, o cara queria ir bem para poder ser chamado, dar um destaque para o amador. Exatamente. O amador lá atrás, nossa, se você pegar aí os nomes que passaram, Falcão, Bodinho, Fenês, grandes estrelas do futebol amador de Bauru, e quem jogava o Nivaldo Cardia talvez ainda não estava preparado para jogar o futebol amador, porque era terrão. Sim. E você tinha que ter uma qualidade para jogar lá no amador, então você tinha que ser selecionado. Então era gostoso. Para lembrar o dado que eu acabei de fazer uma matéria sobre a história do Triage aqui, que é um campo no Mirante, né? Entre a questão da história da ferrovia, que trouxe o Dondinho, o pai do Pelé. O Lela, campeão brasileiro pelo Curitiba de 86, está lá, né? Mas estava lá no time com o Ticão, com a turma. Nossa. Você vê um exemplo. Não, esse time aí tem história, né? Esse time do Triagem aí, Ticão, até o Baroninho, Kuma, Fabinho, Lucianinho. Grandes, nossa, grande. Quem viu, viu, né? A gente fala no futebol, quem viu, viu. A gente fala do terrão porque a gente vai trazer isso para o tempo. Não é só saudosismo, Nelsinho. A gente está falando aqui de uma coisa que a roda não mudou, ela continua sendo redonda. Só o poder público que talvez não tenha percebido isso. Ah, mas as pessoas gostam de beach tênis hoje. Tá bom, é uma quadra de areia, uma estrutura muito menor. E os campinhos do bairro, lá do meio, que a molecada hoje não tem espaço para brincar mais. Até porque faz muita falta não só em Bauru, né? Eu acho que no geral. Não é que não, isso é problema de toda a cidade. O jogador, antigamente, ele era revelado no campinho de terra. Então isso faz muita falta, né? O mundo mudou, né? Mas hoje, o futebol amador, ele precisa se adaptar de que forma? No crescimento da cidade. O futebol amador, ele ficou parado no tempo, a cidade cresceu, evoluiu, e o amador ficou para trás. É um atrativo tão importante para a nossa cidade que é o futebol amador. Agora, pegando uma outra ponta da questão da vida, da convivência dessa grande região aí. Se você tem menos equipamentos de lazer, a gente vive sempre falando da nossa missão pública aqui, menos opções para as famílias irem, você vai criando outras alternativas, a sociedade vai mudando. Hoje tem o celular que nos incomoda aqui. Tem problemas de equipamentos de saúde, como é que está o postinho de saúde lá do Gás, que é falando postinho, mas uma região gigantesca para atender de demanda.
postinho por o hábito de mencionar. E problemas, por exemplo, com furtos. A polícia falou do problema das adegas, ou seja, a molecada vai tentar achar alguma saída, boa ou ruim. Como eu disse, a cidade vai crescendo e aí falta educação, a saúde, tem que acompanhar, né? Tudo isso tem que ser acompanhado de perto, porque jovens, né, quer se divertir, balada, mas aí tem que ter o cuidado, né? Tem que ter a segurança, tem que ter um olhar especial para isso, né? Quando você falou do posto de saúde, do Geisel, eu me lembro que o Dr. Pedro Tobias atendia lá no Geisel, né? Então, era muito bom ter um atendimento com qualidade, né? E hoje precisa ter esse acompanhamento para que não possa faltar médico nos postos de saúde, né? Esse dia eu estava conversando com uma moça, ela falou assim, eu fui no médico marcar um ginecologista e não tem. Então, assim, isso não é legal. Então, a gente tem que estar dando essa atenção especial em relação à saúde. Porque não adianta você ter o esporte e não tiver saúde. Entendeu? Não adianta você ter o campo e não tiver segurança, né? Então temos o posto de saúde do Geisel e também tem o posto de saúde do Jardim Redentor. Tá. Nesse caso, a gente vai mudar para um outro tema que a gente vai recortando um pouco da história do Nelson aqui, que é uma forma, para você que já o conhece, né? Lógico, mas pensando nessa cidade gigante das outras regiões do lado de lá, para ver como o perfil do representante popular acaba em cada situação, em cada região da cidade, montando essas necessidades que a gente vai atualizando no dia a dia. Esse é o papel do vereador que foi escolhido por você, na suplência, sendo titular do cargo ao longo do tempo. Você foi dirigente lá no início de um clube chamado Laranjeira. Como o seu nome é Nelson Laranjeira, muita gente não sabe que não era da tua família. É a questão do bairro e da região ali. Quando eu fui treinador do Laranjeiras. O Serginho, que é um grande amigo que eu tenho, aí o fundador do time era o Dirceu Dias, pai do Hamilton, que também... Um abraço, Hamilton, um cara espetacular. Eu fui convidado para ser treinador do Laranjeira lá, e então ficou Nelsinho Laranjeira treinando o time do Laranjeiras. E foi uma experiência, né? A gente vai pegando a bagagem. É lógico que toda vez que você está iniciando um trabalho, você tem que aprender, sempre um aprendizado, né? E depois do Laranjeira eu trabalhei no Juventude, fiquei um pouco próximo do seu Célio lá do Cometa, enfim. Aí depois... surgiu a ideia da gente fundar um time chamado Geisel. E aí entrou alguns amigos que foram conversar comigo, que no caso o Glauco, o saudoso Valdinei, que não está entre nós mais, falou assim, Nelson, você conhece a molecada, você está treinando o Sub-20, o Sub-17, Sub-18, vamos colocar um time no amador. Falei assim, mas é a Liga Regional, a extinta Liga Regional. Precisa-se de um ofício, precisa de um estatuto. Sim. Aí a ideia foi conversar com o Itamar falou assim, não, eu empresto o Estatuto do Araruna, aí vocês colocam lá o gás. Aí a gente falou, mas... Como é que vai juntar aí agora? Vai juntar aí. Aí, coloca Aragás. Aragás é o Araruna do Estatuto com o Gás, que tinha a turminha treinando. Conseguimos colocar o time na Liga Regional 2007. Tá. Né? E eu tenho a honra de ter participado, de ter fundado o Geisel. Fui o primeiro dirigente, junto com o Glauco, com o Valdinei, o Bigode, e fui o primeiro treinador. Aí depois o Itamar assumiu. Aí no ano seguinte, a gente conseguiu trabalhar só com o nome Geisel. Aí ficou o Geisel. No primeiro ano de competição, já fomos logo para uma final. A turma jogava pegando a chuteira e comendo um pãozinho na chapa lá no máximo na padaria. Hoje é muito diferente o amador para o cara jogar, né? Aí em 2009 eu me afastei um pouco do amador e fui direcionado para o Master, que é o campeonato que quem completa 40 anos no ano pode jogar no Master. Aí tem jogador que para com 34, ele fica desesperado, porque ele está velho para jogar o amador e novo para jogar o Master. E aí ele faz 40 anos, hoje tem um campeonato de Master em Bauru que é uma qualidade muito boa, tem ex-jogador que vem jogar o Master em Bauru, conhecidos, até o Lela jogou o Master. Opa, eu joguei no time do Lela, junto com o Xepa. Então, jogou vários jogadores. Cometa Azul. O Claudecir vem de longe jogar aqui, o Marcelo Batatais, que teve uma passagem muito importante pelo Cruzeiro de Belo Horizonte, também jogou no Master, enfim, vários nomes
de jogadores que são ex-profissional joga hoje em Bauru no Master. Tupanzinho, Bocão ali Poxa de Itápolis, vida, né? só Turma fera, boa, só né? fera. O Bodinho, A mesmo, lenda depois deu muito Jorjão. trabalho com Bodinho, o Gás. então. Bodinho colocou o Gás na final em 2012. Nós estávamos disputando contra o Águia. E aí ganhamos o jogo de 1-0, gol do Bodinho. De que forma? De falta, que é o que ele sabia fazer. Muito bom. Bem. Agora, a gente está falando de estrutura pública de esportes, não tem jeito. Nosso bate-papo aqui, no resumo, a gente tem que comentar uma coisa. Ó, eu vou falar rapidamente para você que não guardou isso no dia a dia, anotei a caneta aqui, ó. Campos distritais. Falou que não tem terrão, não tem um campinho de areia para as pessoas brincarem. Quadra de futebol, salão, então, esquece. Academia ao ar livre deve estar que nem os playgrounds lá. Infelizmente, não estamos criticando um governo, estamos apontando a realidade de equipamentos públicos relacionados a essa necessidade. Campo do Redentor, comando que o Nelsinho sempre jogou mais lá. Araruna, o Edmundo coube. Vila Dutra, né? Campo Duro, lá em cima lá. Gasparini, ainda joga. Vila Junta, tá parado há um tempão aí tentando reformar. Bela Vista, que você conhece por Padilhão. Meridota, Toninho Guerreiro, difícil, vai, menor. Edson Leite, aqui atrás aí da Vila Antártica, Vila Santista, né? Vila Antártica não, Vila Santista, perdemos. E o Milagrão, lá em cima, perdemos também. É muito pouco que sobrou. Justamente, ó. Quando a gente falou aqui de Nivaldo Cardia, 25, 30 anos atrás, agora você coloca 30 anos para frente, você perde 4 campos. Perdeu 4 campos. Aí a cidade cresceu, aí aumentou o número de clubes, tanto da Liga Bauruense como da Semel. Porque a cidade ficou gigante. A cidade ficou gigante, mas não acompanhou, não teve acompanhamento. Se eu não estiver enganado aqui, o último distrital a ser construído talvez seja o do Milagrão. Sim. Então, de lá para cá não se construiu mais, perdemos 4. Então, que virou pista de atletismo, nada contra o atletismo, é que a gente não usa nenhuma coisa nem outra. Eu falo sempre isso aí, a pista de atletismo, parabéns, na época foi top, ficou bom, maravilhoso. Só que aí ficou abandonada e está lá do jeito que está hoje. Poderia ter se feito a pista de atletismo, mas teria ter mantido o campo com um caseiro. Se você tem um caseiro, um zelador, ele cuidaria tanto da pista e cuidaria também do campo, porque o caseiro é para isso. E muitas vezes não se tem mais o caseiro dentro de um campo, dentro do distrital, é onde que se torna abandonado, as pessoas entram lá para roubar a torneira, deteriorar. Quebraram recentemente aqui o campo lá do Meridota, vandalismo, quebraram tudo. Então tem que ter esse acompanhamento de perto. Assim, a gente vai fazendo um resumo das suas passagens aqui e pedir para você comentar, nessa primeira experiência, você trouxe as demandas da questão de saúde, estruturais dessa grande região que a gente falou, de onde você participa desde a infância, a questão do esporte já está na veia sua há muito tempo. Por favor, fique à vontade para poder fazer o registro da sua passagem aqui conosco e obrigado pela tua companhia. Eu queria deixar registrado que eu não esqueço as minhas origens. Venho de uma família que batalhou muito para chegar onde chegou. Eu tenho 4 irmãos, tenho 4 irmãs, e a gente, como eu disse aqui, a gente teve uma passagem pelo Carolina, não tive pai, minha mãe criou esses 8 filhos, perdemos uma irmã, era para termos em 9 hoje. Minha irmã faleceu lá em 80, que o bicho barbeiro acabou picando ela morreu com uma doença de Chagas, então foi uma perca muito dura para nós. Mas as minhas origens é isso, é de raiz. Qual o nome da mãe? Dona Terezinha, que não está entre nós mais hoje, também faleceu. Mas ela foi guerreira, batalhadora, criou os filhos, todos hoje cidadão do bem, não desviou para nenhum caminho do mal. E fico um pouco emocionado aqui para lembrar da mãe, mas tudo bem. E é isso, não esquecer as origens, da onde eu vim. Hoje eu trabalho com pintura. Graças a Deus eu criei 3 filhos, que é o Renan, a Daiane e o Guilherme. Também, graças a Deus, estão bem, né? E tem 2 netos, que é o Luca e o Bernardo, minha esposa Silvia. E essa passagem, essa história, eu acredito que a gente já é um vencedor, da onde a gente vem. Então é isso, mas eu quero trabalhar por Bauru, não só naquela região que eu citei aqui no meu assunto. Quando a gente é eleito como vereador, é para se trabalhar pela cidade. Então, eu só citei ali porque eu tenho um conhecimento maior ali. Mas eu falei do Padilhão, falei do Milagrão, que precisa ser revitalizado. Enfim,
na cidade no geral, e é isso. Eu quero aproveitar esse momento para fazer o meu melhor como está vereador. Porque a hora que o Marquinhos voltar, Marquinhos de Souza, agradeço ele, agradeço o Rodrigo Mandalite por essa oportunidade, que é o nosso presidente do MDB, ao Sandro Bussola, ao Mané Lozila, que são companheiros, e o Sinuê, que está aqui comigo também como vereador. Para a gente está sendo uma experiência incrível. E nesse pouco tempo eu encaminhei alguns ofícios para a prefeita Sueli Rossim. Eu tenho certeza que ela vai olhar com carinho, vai atender, porque o que tem que ser frisado aqui não é o Nelsinho Laranjeira vereador. Sim, a comunidade, sim, o bairro, que a gente precisa atender a população. Nelson Laranjeira, muito obrigado por ter vindo aqui, se você me permite, nesse nosso encontro na Rádio e TV. Isso vira um documento público, faz parte da história que o próprio eleitor, o bauruense que está do lado de lá, escolheu vocês como representantes populares. A gente está aqui para fazer essa difusão e divulgação das questões do trabalho, do dia a dia, nossa missão pública. Eu vou agradecer a sua presença e, se me permite, dedicar esta nossa conversa à dona Terezinha. Muito obrigado. A emoção é forte, porque essa dona Terezinha está no céu, sentada do lado do trono de Deus. Muito obrigado você que nos acompanhou na conversa com o Nelson Laranjeira e pegou a conversa no meio do caminho. Não se preocupe, como eu disse, é um documento público. Você pode assistir a hora que você quiser na página da TV Câmara no YouTube. É só clicar em vídeos. Está tudo lá. Até o nosso próximo encontro.